pais amados, quando eu estava adorando ao Senhor, o Senhor já tinha me dado toda a direção, né? E a revelação do que nós iríamos enfrentar hoje. E eu segui os comandos que o Senhor havia ministrado. E em um determinado momento que eu vi todos os irmãos na guerra, estavam em arrebatamento. E aí naquele momento foi que o apóstolo me chamou para mim ir para um confronto. E quando eu cheguei ali, houve um confronto com o príncipe da Pérsia. E ele falou umas coisas. E naquele momento apareceu na minha mão o anjo do Senhor. Havia muitos anjos ao meu redor. E foi uma experiência muito linda. Mas que eu fiquei cansada. E aparecia na minha mão como se fosse uma bola. Era uma arma de guerra diferente de todas as que eu já vi. E naquele momento, aquela bola, ele falava para mim, vocês não vão conseguir me vencer. Ele falava, Lúcifer, não pode entrar aqui. Mas eu estou aqui e eu vim com um exército. E eu o visualizava, irmãos. Era um exército de demônios diferentes. Até falei, o apóstolo, eles tinham corpos de cavalo. E eles tinham os pés de cavalo, mas o corpo era de homem. Eles estavam com uma armadura que tinha detalhes vermelhos. E era muito feio. Mas pareciam príncipes. E quando eu olhava, eram vários, mas era incontável. E naquele momento, eu dei uma palavra que demônio, eu disse para você saber que ninguém afronta o exército do Deus vivo, que nós somos o exército do Senhor. Lá você vai ver o que vai acontecer com teus cavalos. E naquele momento eu pegava aquela bola e eu pegava e levantava ela. E quando eu levantava, eu apresentava ao Senhor. E eu dizia para ele a força do poder do leão da tribo de Judá. E eu começava a tomar posse de tudo aquilo que eu ministrei hoje na escola. E naquele momento eu jogava aquela bola. Quando eu jogava, irmãos, eles explodiam todos ao mesmo tempo. E aquele demônio, aquele grande principado, ele começava a gritar e ele ficava. A Larissa viu, cadê a Larissa? As irmãs que estavam ali, elas viram. Ele ficou atormentado. E ele dizia, como? E os anjos começaram a aparecer. E Gabriel apareceu. E apareceu um anjo chamado Providência, que sempre está na guerra. E ele começou a falar com ele e dizer, como? Ela é uma mulher, como que ela tem esse poder? Como que ela conseguiu destruir eles dessa maneira? E ele ficava irado. E ali naquele momento, né, eu expulsava e eu ia para o campo de batalha. E no campo de batalha eu começava a guerrear. E eram os demônios muito feios, muito poderosos. E eles estavam todos com armadura. Eles estavam como se fosse um grande exército de demônios. Mas eles estavam bem equipados. E naquele momento, aparecia uma espada. E eu sacava essa espada e eu tinha um escudo muito bonito. E eu começava a usar todos os recursos que eu tinha naquela guerra. E tinha um que era o maioral. E eu pegava e eu conseguia cortar o pescoço e pegava a cabeça nas minhas mãos. E ali naquele momento encerrava aquela guerra. E o Senhor falava comigo, filha, ninguém afronta o exército do Deus vivo. E aí naquele momento cessa a guerra. E ali eu comecei a ver que era uma guerra de alto nível. Porque eu não enfrentei um demônio. Eu enfrentei milhares ao mesmo tempo, como eu nunca tinha visto. E todos bem sincronizados, irmãos. Eles tinham espadas, eles tinham todas as armas que nós usamos, eles tinham parecidas. E com aquela bola que o Senhor me deu nas mãos, que tem um significado, né, eu pude derrotá-los para a glória de Deus. Então foi uma experiência muito grande. E ele me falou assim para mim, eu tenho ódio de você, porque você tem ensinado esse povo. E ele disse, você tem que parar de fazer isso. Você está me atrapalhando. E eu disse que eu ia continuar, porque vive o Senhor que nos adestrou para esta grande guerra. E a nossa nação pertence a Jesus. Amém, irmãos? Eu havia esquecido de um grande detalhe. Que quando eu vou para o campo de batalha, eu guerreio com aquele grande exército de demônios que pareciam cavalos, mas eram demônios.
E eu, por um momento, eu olhava, eu não tinha nenhum anjo comigo. Eu estava só diante daquele grande exército de demônios. E quando eu dizia, meu Deus, nem esses demônios, nenhum anjo aqui para me ajudar. Quando eu olhava, eu via os anjos ao meu redor. E eu dizia, mas por que que eles não vão guerrear comigo? E foi na hora que eles tocavam no meu cabelo. E ali naquele momento ele falava, o anjo que me acompanhava, ele dizia, porque você precisa ser treinada no campo de batalha. E essa guerra de alto nível que foi dada a você, nós não podemos ajudá-la, mas não tenha medo. O segredo é a fé. E você tem no seu cabelo o que você precisa, nas suas mãos. Olha para as suas armaduras. Você só precisa ter fé. E ele falava para mim por 3 vezes, você só precisa ter fé. E você só precisa ter fé. E ali naquele momento ele dizia, nada vai acontecer contigo, guerreira do Senhor. E aí naquele momento, irmão, meu cabelo ele girava assim, eu girava e o meu cabelo ficava assim, como uma espada. E eu tinha a espada da minha mão e eu começava a ir para aquela guerra. E depois eu entendi que eu estava sendo treinada no campo de batalha. E que aquela guerra, Deus tinha me preparado para ela, estava forjando o meu caráter. Né? Porque não era algo que eu queria, que eu gostava. E depois, desses dias para cá, a minha alma começou a chorar pela nação brasileira. E eu senti vontade de guerrear pela nação. E aí, naquele momento, eu entendi que eu estava sendo preparada no meio daquela guerra. E o Senhor me deu vitória. Eu achei interessante que depois que os demônios todos, eles sumiram, eles foram dissipados, o pescoço, uns explodiam. E aquele grande principado que estava me afrontando, eu pegava o pescoço, que terminava aquela guerra. Aí os anjos vinham com todo cuidado, com tanto carinho, sabe? E era como se eles pegassem cada parte do meu corpo e eles fossem sendo restaurada. E aí eu achei interessante, porque jogava como um manto, e assim sobre o meu corpo, né, sobre a minha costa. E aí eu começava, e a minha coroa era colocada na minha cabeça. E aí eu voltava totalmente restaurada, né? E aí eu senti no físico, porque foi uma guerra muito grande. E eu até comentei com a Nili, eu falei, incrível, nenhum anjo me ajudou, eles ficaram só me olhando. Mas eu entendi que Deus estava me preparando. E eu falei para ela, Deus derramou uma unção nova no meu cabelo. E eu não tinha percebido. E aí ele estava embaraçado, quando eu olhei, eu até falei para ela, eu disse, Lili, o meu cabelo está muito liso. E o meu cabelo não é assim, ele é ondulado. E ele está diferente. Algo o Senhor está fazendo no meu véu. E foi essa minha experiência, amém? A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que se encontra em Jeremias capítulo 50, versículo 25, que diz assim: O Senhor abriu o seu arsenal e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Amém, amados irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Um tempo em que o Senhor tem visitado a sua igreja, um tempo em que o Senhor tem feito coisas grandes, coisas maravilhosas, e desde o dia em que o Senhor falou comigo acerca da sã doutrina, e desde o dia em que eu resolvi fazer lá um jejum lá, 40 dias, direto, oração, irmãos, e o Senhor começou a arrebatar pessoas aqui, o Senhor começou a nos levar a um nível de guerra muito alto, irmãos, porque com os arrebatamentos começou a surgir isso, lá durante os arrebatamentos, quando os irmãos voltavam para o corpo, no meio do caminho os demônios queriam confrontar, os demônios queriam afrontar os principados, também os feiticeiros, bruxos, os macumbeiros, né? toda a horte satânica, sabe, irmãos, entraram em guerra devido ao nível de unção, devido a chamar tanta atenção assim no reino espiritual. E, né, quem conhece o canal já ouviram vários testemunhos, várias experiências, até minha também, né, de confrontos contra feiticeiros, né, já viram prints aqui de mensagem deles, mandando mensagem, pedindo perdão de mim. Então, queridos, nós estamos vivendo esse nível de guerra,
Você vê aí a experiência da apóstola, né? O Senhor mostrando, no final ela fala do cabelo. Então, irmãos, nesses últimos tempos o Senhor tem liberado as armas da sua indignação. Os irmãos têm ido para a guerra, irmãos, com espada, com escudos, com tanques de guerra, com metralhadoras, com armas mesmo de fogo, sabe, queridos? Com naves de guerra. Os irmãos têm ido com robôs de guerra, com carros, com motos, com lanças, como a apóstola falou, com cabelo, com asas. Tudo isso são armas que o Senhor tem liberado para a sua igreja, para que a gente combata no reino espiritual, irmãos. Porque a maioria das coisas que você lê na Bíblia, irmãos, são concernentes a coisas espirituais. Sabe, amados irmãos, quando Jesus ele fala, se você profetizar este monte, né, sai daqui e vai para ali, né, falando de fé, irmãos, talvez no reino físico ninguém tenha feito isso ainda, mas no reino espiritual isso é possível. Sabe que é possível você transportar montanhas. Então, queridos, é o nível de guerra dos últimos dias. Jesus Cristo está voltando e vem logo, Ele está vindo. Então o Senhor está preparando a sua igreja, o Senhor está preparando um exército, aleluia, guerreando, lutando, né? Como a apóstola disse, essa nação é do Senhor e essa nação é do Senhor. Nós vamos guerrear todos os dias, todas as noites nós vamos estar guerreando, estamos orando, estamos clamando. Aleluia, e o Senhor tem derramado, irmãos, dons, são os despojos da guerra, né, vamos assim dizer. O Senhor tem derramado dons, o Senhor tem abrido a visão espiritual, o Senhor tem dado dons, assim, não só espirituais, mas dons ministeriais também. Muita pessoa tem sido edificada. Estamos indo em várias igrejas, em vários congressos espalhados pelo Brasil, e o Senhor tem arrebatado pessoas, o Senhor tem levantado um exército, o Senhor tem feito uma grande obra nessa terra, assim como Ele construiu lá a Arca de Noé, mandou Noé construir, assim também o Senhor está fazendo algo já, porque Ele está sabendo, né, que aquele grande dia já se aproxima. Você vai ficar de fora disso? Você vai continuar na mesmice? Não, levanta a sua cabeça, como diz aquela palavra, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então espero que essa experiência tenha edificado a sua vida. Nós estamos aqui em Manaus, no coração da Amazônia, lutando, guerreando até que o Senhor venha. Aleluia. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência da tua serva, que o Senhor possa continuar abençoando ela. Senhor, cada irmão também, cada irmã aqui da igreja Shalom de Manaus, não só de Manaus, mas de todo o Brasil. Pai querido, Pai amado, também teus filhos que estão escutando também de outras denominações, que o Senhor possa levantar mais guerreiros, que o Senhor possa levantar mais soldados, que o Senhor possa, Pai querido, Pai amado, Senhor, fazer uma grande obra no meio dessa nação, Senhor, até que o Senhor venha, meu Pai querido, Pai amado, Senhor. Então levanta ainda soldados, levanta profetas, levanta homens e mulheres dispostos a guerrear, Senhor, o bom combate do Senhor. Aleluia, eu creio, Pai, em Ti, Senhor, e muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.